Hoje, a história que será contada é dos Capitães da Areia. Um romance tocante de Jorge Amado. No Jornal da Tarde, notícias e cartas são expostas como uma denúncia sobre um grupo chamado Capitães da Areia. Esse grupo é composto por meninos que foram abandonados e vivem em situação precária nas ruas de Salvador, levando ao ponto deles furtarem não apenas comidas, mas tudo pela sua sobrevivência. Uma mãe, em resposta, junto a um padre, conta que as crianças são abusadas dentro do reformatório, mas ambos não são ouvidos. Que culpa eles têm? Roubam para comer porque todos estes ricos que têm para botar para fora, para dar para as igrejas, não se lembram que existem crianças com fome. Em contrapartida, o diretor da instituição nega as acusações e tendo, assim, o apoio das autoridades. Pura negligência. A Bahia estava dividida em duas partes. Os pobres na parte de baixo e os ricos na parte de cima. A varíola perseguiu pela cidade e é notória a divisão de classes. Os ricos estavam se vacinando, enquanto os pobres foram levados para os lazaretos. O reformatório estava em estado insalubre. E como diziam os Capitães de Areia, a greve é a festa dos pobres. Os Capitães de Areia têm um líder e ele se chama Pedro Bala. Ele é diferente dos outros meninos. Ele desenha e traça seu próprio caminho. Ele é um ótimo líder, o que acaba trazendo muito respeito a ele, mesmo sendo apenas uma criança. Pedro é muito inteligente e começou a observar a sociedade em como havia uma diferença social. Enquanto os pobres estão sofrendo, os ricos aproveitam o dia normalmente. Os atos violentos dos meninos são uma luta de classes, justamente à procura de melhores condições de vida. Pedro Bala afirma: a revolução chama Pedro Bala como Deus chamava Pirulito nas noites do tapete. Pirulito era um menino que estava encontrando a religião dentro de si. O grupo era composto por vários meninos. Além do líder Pedro Bala, havia João Grande, aquele garoto que era conhecido por sua força visível. Já Pirulito era aquele que apenas participava dos roubos que eram necessários para a sua sobrevivência. Era taxado de medroso, sabe? Volta Seca era aquele menino que veio lá do Nordeste em busca de melhores condições. E também tem o Sem Pernas, que esse menino era conhecido por ser super cético, além de ser muito bom enganando os moradores da vizinhança. Mas, como toda história tem um início, um meio e um fim, a história de Pedro também tem um início, e sua motivação começa aqui. O sentimento pela busca dos direitos é influenciada pela história do pai de Pedro, que é contada por João de Adão. Seu pai era um líder operário e foi assassinado em um dos movimentos grevistas que participou. Esse sentimento se aflora em seu peito, a seguir o caminho de seu pai. Ele continua com seus roubos e missões, e em uma delas conhece Dora, uma das meninas de um outro grupo. Dora é uma menina órfã que perdeu seus pais para a malária. Ao entrar para o grupo, no início, foi difícil ela ser aceita pelos meninos, porque ela era uma menina em meio a tantos meninos. Mas, com o passar do tempo, ela começou a ser vista como uma mãe para eles. E nesse meio tempo, um romance começa a surgir entre Bala e Dora, tornando assim ela sua namorada e ganhando o respeito dos meninos cada vez mais. Porém, em meio a várias missões e desafios enfrentados, Dora e Pedro acabam sendo presos. Ela é levada a um orfanato
e ele para um reformatório, onde ele é torturado e violentado, e tentam forçá-lo a dizer o esconderijo dos capitães de areia. Porém, entre muita resistência e sofrimento, o menino não revela de forma alguma o local. E após fugir do reformatório, Pedro vai em busca de Dora e à procura de uma forma de libertá-la. Quando finalmente consegue tirá-la do orfanato, Dora infelizmente está doente. Em sua última noite viva, ela só pede a ele uma coisa: que ele a ame. Mesmo não sabendo o que era amor, sentiam. Porque agora sabe que ela brilhará para ele entre 1000 estrelas no céu, sem igual da Cidade Negra. A morte é um momento doloroso, mas durante ele é um período de mudanças para os novos adultos do grupo. É quando os seus futuros e rumos começam a ser formados, alguns não tão bons. João Grande, aquele que era fiel a Pedro, cuidava dos novatos e era conhecido por sua força incrível, se tornou marinheiro. Já Pirulito, o garoto que apenas se envolvia nos roubos em que eram necessários, com o tempo ele foi descobrindo seus interesses pela religião. E no fim, ele entra para a ordem religiosa de fato. Volta Seca, aquele que era do Nordeste, acaba retornando para suas origens e se torna cangaceiro. Já Sem Pernas, aquele menino que era especialista em enganar os moradores, extremamente cético, acaba entregando sua vida ao suicídio para não ser detido pela polícia e ficar atrás das grades. Mas e o Pedro Bala? O menino de pura inteligência e estratégias, que lutou por sua vida e ajudou tantas outras. Ele largou o grupo, mas não largou o seu coração e o espírito de liderança. Ainda com seus instintos, ele segue pela luta, só que agora pela vida operária. E seguindo assim o legado que seu pai deixou e terminando sua história por ele. Lá fora é a liberdade e o sol. A cadeia, os presos na cadeia, a surra que ensinaram a Pedro Bala que a liberdade é o bem maior do mundo. Agora, sabe que não foi apenas para que sua história fosse contada no cais, no mercado, na porta do mar, que seu pai morrera pela liberdade. A liberdade é como o sol, é o bem maior do mundo.